Sim. Sobre o que você falou do espaço aéreo, né? Os Estados Unidos, eles falaram lá no primeiro ataque que eles fizeram uma manobra para garantir um corredor aéreo até Teherã. Ou seja, o espaço não está todo, né, dominado, né? Os sistemas de defesa, eles foram é, cirurgicamente abatidos para se formar um corredor até Teherã e eles bombardearem, né? Então, assim, boa parte do país ainda tem seus sistemas até ativos. Isso é uma coisa. Outra coisa é que você falou, eles se prepararam. Sim, eles se prepararam ao nível de, sabendo que suas lideranças militares seriam alvo, eles criaram um sistema em que os grupos armados, os grupos, né, de defesa das Forças Armadas, eles poderiam agir por conta própria, ou seja, sem os despachos da liderança. Ou seja, numa situação caótica, como foi os primeiros dias, e esses grupos poderiam, ou fizeram isso, né, atuar de forma autônoma. Então, por exemplo, você tem ali um batalhão específico de defesa de uma parte da fronteira. O batalhão perdeu o seu comandante. Então, eles poderiam ali, né, por um momento, né, aí não se sabe quanto tempo, operar com os oficiais abaixo desse que morreu, sem o contato do alto oficialato, né, do alto comando, né, em Teherã, por exemplo. Todos os grupamentos têm essa autonomia. Isso foi o quê? Foi pensado, né, no caso de perder a liderança. E foi o que ocorreu. Então, assim, isso que você falou é bem certo, né? Se esperava, né, algo rápido, mas não ocorreu. O Irã, como eu falei mais cedo, Trump pagou para ver. Né? Tem uma jogada aí no baralho que você dobra a aposta, né? Irã foi e dobrou a aposta. Porque não está, como você falou, né? Eles não querem negociar enquanto os Estados Unidos não parem de bombardear. Agora é um querendo que o outro pare primeiro. E isso, se a gente for ver aí ao longo da história, né? Isso geralmente chega num ponto em que se decide algo maior. Vamos lembrar ali da questão dos mísseis em Cuba, né? Foi escalando, chegou num ponto em que teve que haver uma decisão. Ou para ou continua por ali. Então eles decidiram parar. Né? Tem toda uma questão política ali, uma questão até de diplomacia, né? Uma questão de entendimentos pessoais, entendimento de corpo diplomático, dos próprios governos. Então eles decidiram parar. Né? A gente não sabe até onde o Trump e o Irã vão chegar. E se eles vão chegar nesse momento e vão parar mesmo, ou vão dobrar a aposta e continuar. Eu acho que agora a situação para os Estados Unidos é uma encalacrada difícil de sair. Né? Bom, primeiro, só antes de continuar, né, gente, vocês sabem que a questão que o avião mergulha na água foi ironia, né? Por favor. Não, vou falar assim, o cara não sabe, porque hoje em dia, né, com a internet, né, a pessoa faz um cortinho e fala, o cara não sabe nem que o avião não é um submarino. Porque assim, ó, vamos lá. Se os Estados Unidos, você não vence guerra agora só. Não adianta, você não vai vencer a guerra aérea. Simplesmente só bombardeando. E como o Irã tem capacidade de rebombardear de novo, de retaliar, pode ficar nisso por meses. Por meses, se ficar nisso, o Trump é péssimo, porque a eleição é em outubro, Tá em chegando. novembro. E ele pode perder as duas casas, né? A Câmara e o Senado. Se ele perder para os democratas, e aí os próximos 2 anos dele vão ser complicados. Então, isso é ruim para ele. Mandar soldados, não adianta mandar 2.000 soldados, 3.000 soldados. O Irã é imenso, você teria que mandar milhares de homens. Assim, não tem como você mandar. Isso vai escalar a ponto de você começar a mandar soldados, você ter milhares de homens em terra. Ter milhares de homens em terra significa um novo Vietnã. Isso é péssimo para os Estados Unidos. Então a encalacrada agora é enorme. Sair, simplesmente declarar uma vitória sem ter nada de muito substancial,
significa, né, assim, passar a vergonha de uma derrota. Então, assim, eu creio que o Trump se meteu num angu aí que vai ser difícil para ele sair. Né? E ele é bravateiro, ele fala que vai destruir, que vai colocar o Irã de volta na Idade da Pedra, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas, assim, gente, o Irã construiu todo o sistema deles, estão debaixo de montanha. Então, ele pode atacar. Acho que agora eles atacaram, então, alguma coisa lá de pesquisa aeroespacial do Irã, né? Que assim que eu vi Uhum. mas, assim, agora tá complicado pro Trump o que fazer para poder continuar nessa guerra, né? E eles têm os mísseis, né, que eles destroem os bunkers, né, que ele adentra nas montanhas, nas rochas. Só que esses mísseis também tem um limite, né? Tem um limite de Sim, profundidade. Então, o Irã tem construído os lugares mais profundos para não serem atingidos. Lá no passado, acho que foi na Guerra dos 12 Dias, quando os Estados Unidos atingiram, né, instalações nucleares, o que se falou é que a profundidade que os mísseis norte-americanos chegaram não destruiu totalmente as instalações, porque ainda tinha coisa bem abaixo, né, onde os mísseis não alcançavam. Eu botei o mapa do relevo, né, do Irã só para a gente lembrar, né? A gente vê aí que é uma região muito montanhosa, né? O centro do país é onde tem as maiores cidades, é a maior densidade demográfica. Ali para o norte, ali, centro-norte ali, é onde está Teherã, outras cidades importantes. Mas qualquer lugar ali que ele fosse invadido, você pode ver que ele está repleto de montanhas em todas as fronteiras ali. Até na parte do mar, que seria talvez o centro-oeste ali, o oeste ali, né? O oeste ali, metade para o sul ali desse oeste seria no o mar. E a outra Centro-Sul, né? metade, isso, seria a fronteira com o Irã, desculpa, com o Iraque. Né? Então, nesse mesmo norte ali, que tem a fronteira com o Iraque, tem as forças curdas, que tem uma guerrilha ali fazem muitos anos, né? Apesar de toda a repressão que o governo tem feito ali com os manifestantes, eles não conseguiram dissuadir essas guerrilhas, né? E no caso de uma invasão por terra, o que se imagina, né, é que forças leais ali, ou proxies ali dos Estados Unidos e dos aliados, poderiam entrar e se juntar às forças curdas. Isso é uma possibilidade talvez até remota, né? Mas de qualquer maneira a defesa ali é muito difícil. Você comparou o Vietnã, né? O Vietnã tinha as florestas, né? E o Irã tem as Isso. montanhas. Conhecimento do terreno, né? Posições defensáveis, defensíveis, né? Posições de defesa, né? Muito bem postas ali.